Muito bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Que prazer nós podermos estar aqui neste momento para mais um momento de meditação. Louvado seja Deus, nos guardou, nos protegeu durante a noite e acordamos porque Ele não dormiu, esteve todo momento nos vigiando. Que Deus maravilhoso é esse. Amigos, como já disse ontem, nós estamos de volta. Estamos experimentando os outros meios para que possamos disponibilizar as meditações e esperamos que possa ser útil para todos quantos nos assistem no nosso canal. Quero convidar-te a orar para nós podermos abrir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, bendito e eterno Salvador, Deus, o Criador, o Santo Espírito, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Pai, pelo teu cuidado, tua bondade. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado por nos despertar e nos conceder vida. Muitos o Senhor permitiu descansar, mas a nós ainda o Senhor nos deu o privilégio de podermos viver e ouvir a tua voz, porque o Senhor tem uma obra a operar em nós e nós também temos algo a fazer para a tua causa, por isso o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Obrigado por esta misericórdia. Enche-nos da presença do teu Espírito para compreendermos a tua vontade através desta meditação, em nome de Jesus. Amém. Amigo, ontem nós falamos sobre obstáculos ao Espírito e estamos continuando a falar sobre esses obstáculos, e esta manhã diz orgulho e autossuficiência. Orgulho e autossuficiência. Vamos entender que este tema nos diz e como é que o orgulho e a autossuficiência cria obstáculo para que possamos estar cheios do Espírito. Olhemos para a história de Davi. Esse relato triste da história desse guerreiro da fé, em 2 de Samuel 11 e 12, nos revela como o orgulho e a autossuficiência impede que o Espírito Santo possa envolver-nos. Davi sofreu com a revelação de que o seu pecado com Betseba fora muito grave. Na época, como rei, já possuía esposas e concubinas. Qual era o problema de ter uma a mais no seu harém? No seu harém, não é? Mais correto. Na realidade, ele sabia que a permissividade cultural não justificava o adultério, muito menos o homicídio. Ele sabia disso. Estes pecados graves resultaram de um pecado maior. Qual era o pecado maior? Orgulho e autossuficiência. Porque Davi era conhecedor da palavra de Deus e sabia que Deus não permitia poligamia, adultério, mas tomando como critério a cultura da época, tentou justificar os seus atos por meio dessas culturas, e que eram culturas principalmente pagãs. Mas olha, Davi recordou a triste experiência depois do encontro com o profeta Natã. Quando o profeta Natã foi ter com Davi, peço desculpa. Quando o profeta Natã foi ter com Davi, repreendendo-lhe daquilo que ele tinha feito, em Salmos 32, verso 13 e Salmos 51, 11, Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a mão, ou a tua mão, pesava dia e noite sobre mim, a mão do Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
É impressionante a conversão de Davi, quando ele reconheceu que realmente seu pecado estava ali arruinando, estava secando os seus ossos. Ele confessou, ele abriu o coração, removeu o orgulho e a autossuficiência e deixou que o Senhor pudesse tomar conta dele. Há uma relação inversa entre o nosso orgulho, o pecado não confessado e a nossa eficiência missionária. Quanto mais radicados no pecado, menos capacidade temos de evangelizar. E Davi também aprendeu isso. Logo depois de ter pedido que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, ele escreveu algo extraordinário. Salmos 51, 12 e 13 diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Veja, depois que confessou o pecado, depois que se arrependeu, converteu, voltou para Deus, já tinha desejo de anunciar o Evangelho. Quando nós vemos pessoas que não têm prazer de anunciar o Evangelho, todo momento ele diz que não sabe anunciar, não sabe pregar, não sabe falar, não sabe fazer nada. Cuidado que muitas vezes essas pessoas podem estar envolvidas em pecados, e muitas vezes pecados ocultos, que faz com que o poder do Espírito Santo não flui e essa pessoa perde a visão do que pode ser feito para alcançar outras pessoas para Jesus. Vamos continuar. Será que o diminuto crescimento local, regional, nacional ou continental da Igreja se relaciona com pecados não confessados na vida dos crentes em Cristo? Provavelmente. A mensageira do Senhor fala: o povo de Deus tem se acostumado a pensar que devem confiar nos seus próprios esforços, que pouco auxílio deve ser recebido do céu. E o resultado é que pouca luz têm eles a comunicar às outras pessoas que estão a perecer no erro e nas trevas. É exatamente isso. Durante muito tempo a igreja tem se contentado com um pouco das bênçãos de Deus. Não tem sentido a necessidade de alcançar os exaltados privilégios comprados para eles a um infinito custo, e estão desqualificados para a obra que o Senhor gostaria que fizessem. Não estão habilitados a apresentar as grandes e gloriosas verdades da Santa Palavra de Deus, que convenceriam e converteriam pessoas por intermédio do Espírito Santo. O poder de Deus espera o seu pedido e recepção. Uma colheita de alegria será feita pelos que semeiam a santa semente da verdade. Então veja, campos missionários que às vezes ficam 10, 8, 5 anos sem colheitas, porque as pessoas estão confiando nos seus métodos. As pessoas muitas vezes estão envolvidas com o pecado oculto. Às vezes vivem duplicidade de vida, um pouco da igreja, um pouco do mundo. E isto cria autossuficiência. Nós podemos, nós conseguimos. E não buscam os recursos do céu, não colocam Deus como o único meio pela qual podemos realizar a obra do Senhor. Jesus foi bem claro em dizer-nos que sem Ele nada podemos fazer. Tentar fazer a obra do Senhor sem recursos do céu é fracasso. Meus amigos, durante quase um ano, Davi justificou os seus pecados sem se entregar a Deus e envelheceram os seus ossos. A libertação, a paz e a eficiência, como nos diz aqui já a nota final, voltaram, mas só depois do arrependimento e da confissão. Não esperemos mais tempo. Examinemos o nosso coração. O Natan de hoje é a palavra do Senhor.
Porque o Natan, o profeta que foi ter com Davi, ele foi com a palavra de Deus. Pegue na sua Bíblia, comece a estudar diariamente, orando, examinando a tua vida de acordo com os princípios de Deus e veja se ela está em harmonia. Suplique pelo poder do Espírito Santo diariamente. Tome seu tempo diariamente em comunhão com Deus e verás que em pouco tempo começarás a ter desejo de anunciar a verdade bíblica, de falar para os outros do amor de Deus, de se envolver na missão. Não há obstáculos para que a obra do Senhor não avance. Os obstáculos somos nós quem criamos. Deus que fez cair as muralhas de Jericó pode fazer cair todas as muralhas que estão ao nosso redor se nós nos entregarmos e obedecermos ao Senhor conforme o Senhor nos ordena na sua palavra. Queridos amigos, esta manhã, se cada um que está ouvindo essa mensagem sente-se autossuficiente, não tem buscado a Deus, não sente necessidade de Deus, o Senhor nos chama que isto é um obstáculo para que o Espírito Santo não flua em nós. Vamos depender de Deus, vamos inclinar perante Ele e crer que somente por meio dEle nós podemos fazer a obra do Senhor. Quero convidar-te a orar para terminarmos. Querido Pai Celestial, obrigado porque, embora uma história triste do grande herói da fé, mas ficou registrado para nos mostrar o caminho do orgulho e autossuficiência. É nós tornarmos-nos velhos, secos, espirituais. Ajuda-nos a examinar a nós mesmos, para que possamos ver o que está impedindo que Teu Espírito possa fluir na nossa vida e possamos remover esse obstáculo do orgulho, da autossuficiência e entregarmos-nos completamente a Ti e, por meio do Teu Espírito, fazermos a obra que o Senhor nos designou. Fique conosco o dia de hoje, dirija os nossos passos, consagra-nos e unge-nos com a presença do Teu Espírito. Abençoa meu amigo, a minha amiga que está ouvindo tua mensagem. Suplico e te agradeço em nome de Jesus, o amado Salvador. Amém. Tenha um bom dia na presença do Senhor, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Amanhã estaremos aqui de volta. Até lá, um grande abraço.